this and then show the slides. Okay, perfect. My name is Ahmed. Don't need this. I'm from Egypt. My religion is Islam, as you've heard. Where should I start? First we should stop. O nome dele é Ahmed, ele veio do Egito. Como vocês sabem, a minha religião é o Islã. E então por onde começa? I was very excited to know that I'm the first Muslim to come and speak about Islam. Estou muito excitado de saber que eu sou o primeiro muçulmano a vir aqui para falar sobre o Islã para vocês. And I'm sure that you already have heard about Islam, maybe from the media, maybe from movies, soap operas. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do Islã. Talvez por novelas, pela mídia ou por filmes. So, first of all, I do not carry guns with me or bombs. Primeiro de tudo, eu não carrego bombas ou armas comigo, fiquem tranquilos. Muito obrigada. Just kidding. De nada. I do not have 5, 6 wives, 7 wives. Ele não vai ter 5, 6, 7, 8 esposas. I might have 4 girlfriends, that's another story. Ele pode ter 4 esposas, mas isso aí a gente conversa. Vai ter 4 namoradas. 4 namoradas, perdão. Brings. Brings. Unfortunately, there has been many associations with Islam that have agenda, political agenda probably. Infelizmente, tem algumas associações que fizeram com o Islã que tem um porquê, um porquê político, né, provavelmente. And it's not so common that people with an open heart would like to know more about Islam because of the propaganda that's against Islam. E não é muito comum as pessoas terem o coração aberto para ouvir do Islã por causa de tudo que a mídia tem falado, né, de tudo que tem acontecido. So I'm very grateful for this opportunity that we can have an open heart conversation, connection between you and me and you guys. Ele está muito feliz porque a gente abriu um espaço para ele conversar, de falar dele para todos vocês. Because in the end, life begins when we are born and it ends when we all die. That's the fact. Porque no final a vida começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre. Isso é um fato. Although we might have different faith, apesar de nós termos fés diferentes, but we all have the same desire, which is reason. We want to know our purpose, we want to know our destiny, we want to know answers. So I believe that this is an opportunity for us, together, to discover a journey. I would hear from you and you would hear from me. Mas assim, apesar dessa fé diferente, nós temos um objetivo na vida que é descobrir tudo isso, tipo a fé, as coisas que a vida pode nos trazer, isso é de mim para vocês e a gente tem isso em comum. So thank you for this opportunity. Muito obrigada por essa oportunidade. Okay, let me start about talking about Islam. First, I want to ask a question. Does anyone know what Islam means? Ele vai falar sobre o Islã agora. Ele gostaria primeiramente de perguntar uma coisa para vocês. Alguém sabe o que é o Islã? No. O que significa? Okay, good. Would you believe me if I told you Islam means peace? Vocês acreditariam que Islã significa paz? And you know the word peace is salam in Arabic. Peace means salam in Arabic. So Islam is peace. It's one definition of it. Another definition is to surrender. Então, paz significa salam em árabe. E essa é uma definição. E a outra pode dizer que Islã significa se render, se dar. So, a gente acredita no Islã que nós temos um Deus chamado Allah. E esse Deus criou tudo, os seres, os lugares, tudo que existe no mundo. exactly. And the purpose of Islam as a religion is to surrender to this God. O propósito do Islã, como uma religião, é se render a esse Deus. Not to struggle and think that you're competent enough or you're capable to live your life by your own. This is the struggle that every human being falls into. Like the struggle that I can have control of my life. I can do whatever I want to.
But Islam is the message of surrender and peace, because you will never find inner peace when you're struggling. E não é, tipo, a missão não é você brigar e falar, não, eu sou competente o bastante, eu sou adulto o bastante para levar minha vida sozinho. O Islã significa você se render à paz. Exactly, and the more we surrender to God, the more we have inner peace. Mas quanto mais a gente se rende a Deus, mais a gente tem a paz interior. Because this is the purpose of existence in Islam, is that God wanted to have a creature, that creature can discover the existence of God by science, and this creature is capable of loving God. That's the human being. E no Islã a gente prega que Deus criou uma criação, criou um ser que ele é capaz de. This creature was created because Ele é capaz de enxergar Deus através de sinais que Deus dá para ele na vida e em mim. Essa criatura é o ser humano. Ou qualquer criatura viva. We do believe in the existence of angels and demons. Vocês acreditam na existência de anjos ou demônios? They exist in our book, and we believe, like, when I met Lily, that we have had encounters. She said that she saw like spirits, and I believed her because I know that this exists, and she's like, trusted also that I believed her. Então, eles têm anjos e demônios no livro deles, e quando a gente morava junto, a gente conversava muito sobre religião. E quando eu falei para ele que eu vi espíritos, ele acreditou, porque eles sabem que existem. A religião dele prega também, that they exist. In order to understand the origin of purpose and creation, I'm going to go back, like, in time to the moment of where God created the universe, and I'll tell you the story in the Islamic perspective. Para vocês entenderem como tudo foi criado na nossa religião, ele vai voltar no tempo e vai falar sobre como Deus criou as coisas. God created the universe as the Big Bang Theory. You know the Big Bang? we have a verse in Quran saying exactly like a phrase talking about the Big Bang, and it says exactly this 1,400 years ago. Então, não tem o Big Bang? Eles têm isso no Corão, eles têm uma frase, inclusive, que explica como isso aconteceu e como Deus criou tudo a partir do Big Bang de milhares de anos atrás. But nobody could understand this because they read the phrase, but they couldn't understand it scientifically until scientific like researchers said that the Big Bang happened at the beginning, so people could relate with. Mas eles não conseguiam entender enquanto a ciência não foi desenvolvida, e então aí depois as pessoas conseguiram relacionar o Big Bang com a criação da existência. So God, after He created the universe, He created angels, and at some point, we know the story of Satan when he was with the angels. There's a theory in Islam. It's not in the Quran, but it's a theory that says Satan was with the angels at some point because he used to be good, so like he was with the angels. You understand me? Yeah, esse é o sinal dele, fala de church. Okay. Yeah. Ele está falando aqui no livro dele, na árvore do hinduísmo, também acredita assim, que primeiro foram criados os anjos e Satã, Lúcifer, provavelmente, era um desses anjos. E depois decaiu. Então, existem teorias dentro do livro que podem ser concluídas que diz a mesma história. É a mesma a Bíblia. É igual à Bíblia, exatamente. However, we have in Islam, we believe that the original sin that happened is not of Adam and Eve. It's not that Adam ate the apple. This is not the original sin. No Islã, o pecado original foi Adão e Eva. Eles não acham que esse é o pecado original. Assim. The original sin, we could call it racism. Eles dizem que o pecado original é traição. Isso. What's the original sin? Racism. The racism. Racism, to say that you're black, you're white. Racismo. O racismo. O racismo é o pecado original. Why? Why? Yeah. Why? God ordered
the angels, among them was Satan, he ordered them to kneel in front of the new creation, which is Adam. Deus falou para todos os anjos, para eles, inclusive o Satã, para eles ajoelharem na criação nova, apenas ajoelhar na frente dele, que foi Adão. Not to worship, but just kneel down the creation that God Não made. era para adorar, era só para ajoelhar. Perante a nova criação de Deus. They all did except of Satan. What he said was, how can I kneel to someone who's created from mud and I'm created from fire? E todo mundo ajoelhou, menos o Satã, porque ele falou assim, meu, por que eu tenho que ajoelhar por alguém que foi criado da lama enquanto eu fui criado do fogo? And then Satan was telling God, you created me from fire and you want me to kneel down to this? I'm only kneel down to you. Aí o Satã falou assim, você me criou do fogo, você quer que eu me ajoelhe perante isso? Eu me ajoelho perante você, não perante o homem. But of course, this is not obeying God. This is like a sin, not to obey God. Então, é claro que isso não é obedecer Deus, e é um pecado não obedecer Deus. So in Islam, we believe that the original sin was this. It's not that Adam ate the apple. It's not this at all. This is racism. Is the problem that the whole universe is currently living. We label each other. We're divided into groups. We fight each other. Everyone is like fulfilled with himself, and we just point at each other. And this is why the world is divided. And this is like the very core problem of the whole creation, racism. Então, o pecado original não é a Eva ter comido a maçã, isso não é o pecado original. O pecado original é o racismo. É a gente criar grupos e apontar para o outro e falar, você está errado. Que foi a partir desse racismo que hoje a Terra está dividida, um só quer saber do próprio, não quer saber do outro. Então, esse é o pecado original, que veio lá com Lúcifer ou Satã, que é o nome que eles dão, quando ele não quis se ajoelhar perante o homem. Personally, I want to add something to this. Like, there are some people who take religion for wrong reasons. Can you translate this? Ele gosta de dizer pessoalmente que tem pessoas que usam a religião para os motivos errados. Because they take religion to feel so good and they can judge people. Like what happened with the Catholic in medieval Europe. They burned the libraries and they like crucified the scientists because they felt, I know better than you, so I'm better than you. So some people even take religion for the wrong reasons, just to feel better of themselves, and can judge and can be racist. Ele diz o toque pessoal dele é assim, muitas pessoas utilizam a religião para o seu próprio envaidecimento. Então eles usam disso para falar, eu entendo melhor dessa religião do que você. E um dos símbolos maiores que ele consegue recordar foi, por exemplo, a Igreja Católica na época medieval. Eu entendo mais que você, então você vai para a cruz. Então, inclusive com ficar... cientistas, né? Exatamente. Então você usar a religião para uma coisa que é sua. Isso não expressa a religião, isso expressa você. So in the creation also of the universe, when God, He did not consult the angels, He told them that I will create a man. Like He created angels, He created demons, and now He said, I will create a man. Então Deus... He told them, He didn't consult them, He informed them. Deus consultou os anjos que ele ia criar o homem. Ele falou para eles, então, eu criei a terra, eu criei os anjos, agora eu vou criar um homem. And the reason that God created man, and this is what we believe in Islam, the reason why God created man, because man is the only creature that has free will. Então, a razão que ele criou o homem é porque o homem é a única criatura que tem o livre-arbítrio. Man is the only creature who can choose to discover through science, to discover through meetings like this, the existence of God or not, or deny it. And when to discover, he has the choice to love God. And this choice is the ultimate creation. This is why God created man. And most importantly, he wanted man to discover God throughout science. I cannot highlight this more. In Islam, we believe so much that you need science to believe in God. Ele falou o seguinte, então o propósito da criação do ser humano foi para que ele tivesse o livre-arbítrio.
E através do livre-arbítrio dele, ele consegue enxergar por conta própria os sinais de Deus. E dentro do islamismo e tudo mais, eles acham que o melhor caminho e o que mais se prova é através da própria ciência. Então ele nos deu a inteligência para que através da ciência fôssemos capazes de enxergar os sinais de Deus, e aí sim, termos a nossa própria livre-arbítrio de adorá-lo ou não. Então nós somos os únicos, a única criação livre do universo. There is a phrase in the Quran that says something like, go and discover so that you believe more in God. Go and research, go and know more in the universe, study, so that you believe more in God. Tem uma frase dentro do Alcorão que fala, vá e descubra, que dessa forma você vai acreditar mais em Deus. So, you might ask, but Satan had a free choice. Like he had the choice and he said, no, I will not kneel. Então, vocês podem acreditar que Satã teve uma escolha livre. Ele foi lá e falou, eu não vou ajoelhar. This is different because Satan never denied the existence of God. Mas é diferente, porque o Satã nunca na vida dele, ele negou a existência de Deus. In the Quran we have what happened next, A gente tem no Corão o que aconteceu depois, which was the conversation that happened between Satan and God. que é a conversa que houve entre o Satã contra Lúcifer e Deus, os dois. And what briefly happened was that Satan was blinded by his racism and his ego. E o que aconteceu foi que que Lúcifer estava cego pelo o racismo e pelo ego dele. And what he said to God, I swear by your power. E o que ele disse para Deus foi, eu juro pelo seu poder. No power, I'm sorry. I can't get the word. By your greatness, thank you. Não foi na realidade poder, eu juro pela sua grandeza. I swear by your greatness that I will deviate man and I will seduce him to fall into sins so that they lose direction from getting to your heaven. E que eu vou seduzir o homem para cair em tentação, para pecar, porque dessa forma eles não vão poder chegar ao seu reino, ao seu paraíso. So God responded, he said, with my greatness, I will forgive anyone who approaches me and asks for forgiveness. E com a minha grandeza, eu vou perdoar qualquer um que chegar em mim e pedir por perdão. That's what happened then. And then one of the core faith in Islam is that we're all equal in the eyes of God. All of us, human beings, evil spirits, angels. At some point, God will be alone, like after the end of time, earth, after all of this, each soul will die. Então, no Islã a gente acredita que todos nós somos iguais, humanos, espíritos, maus e bons, demônios, e em um ponto Deus vai estar sozinho e todos os espíritos, todo mundo vai morrer. And it will be only God that's there, and He will order all the spirits, everyone from the humans and angels and demons, to wake up again for the judgment. E aí Deus vai estar sozinho e Ele vai falar para todo mundo, humanos, anjos e espíritos, para levantar e fazer o julgamento final. And that's like the main faith, like that's what we really believe in, that the afterlife is one of the core things that we have to believe in. The origin of creation is one of the core things that we have to believe in. Um dos núcleos da religião é a crença na vida após a morte, certo? E a criação de todas as coisas por Deus. Essas são as duas coisas, dois centros da fé deles. Exactly. That's for the faith. But for the faith for you to keep the faith going, there's practices. You need to practice. Então, para que você mantenha a sua fé ativa, você deve praticá-la, e existem métodos pelo qual você tem que praticá-la. Because man is weak. You can't have faith for 60, 80, 70, 90 years, and this faith will be like this. Life is dynamic, many seductions happen. So,
there's a guide for us, which is the Quran, and it says how to like do the practices to increase the faith when it's down. O homem ele é repleto de vícios na sua vida e ele pode cair em pecado muito facilmente, porque a vida é muito dinâmica. Então, o Alcorão é esse guia pelo qual você vai sempre conseguir manter sua fé, porque tem pessoas que mantêm sua fé por 15, 16, 18 anos e podem cair depois. Então, você seguindo esse guia, você consegue manter a sua fé forte. A prática. Exato, essa prática. A partir do Alcorão que você tem uma forma de praticar, né? Que ele falou no meio. I will not go through the practices Uma right direção. now. If you want to know, you could ask me later. Ok. But I will say the 5 pillars of Islam. Like, if you're a Muslim, you have to do the 5 pillars of Islam. Então, ele agora vai ensinar para a gente quais são essas práticas principais. E dentro do islamismo, você tem 5 práticas. Então, ele falou que essa é uma parte que geralmente gera dúvidas das pessoas. Se vocês quiserem anotar para perguntar depois para ele, não tem problema nenhum. First pillar, like the base of Islam, first one, is to say or to believe in this. I witness that there is no God but God, and that Prophet Muhammad is a prophet of God, not the prophet, is a prophet of God. A própria. A prophet, just Ok. one of them. Então, olha só, o primeiro ponto, que é o mais fundamental, e é o seguinte: primeiro você tem que falar em frente a uma testemunha de que eu acredito no Deus, o único Deus, e eu acredito em Maomé como um profeta, e não como o profeta. Então eu acredito na existência de outros, entendeu? Mas eu acredito como um profeta. In Arabic we say it like this: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Bom, Oi? Okay. So, Rasul is messenger. Rasul, Allah is God. Rasul, Allah. If I want to say the messenger, I say al-Rasul. Al. But we say Rasul. So it's one of the messengers. But in briefly, like in 3 minutes, I'll tell you why is it Muhammad mentioned to be one of the prophets in the there's no God but God, but Muhammad is prophet of God. I'll tell you in 3 minutes. For a few minutes, I'll tell you why is it Muhammad. Ok. specific. Ele já vai explicar para a gente em alguns minutos o porquê que o Mohammed, ou no nosso caso, que a gente traduz como Maomé, é o profeta. Could you ask Um dos them? profetas. Could you ask them? Are they interested with Yeah. the presentation? Could you ask them this? I'm asking them. Ah, Are they interested? tá interessante, vocês estão curtindo. Muito. E eu quero ensinar Obrigado. Okay. Palmas é só no final. We only clap our hands in the end. Okay. Since the origin, like the creation of man, Adam and Eve, Desde a criação do homem, que foi o Adão e a Eva, God has been always sending prophets, always. Deus sempre teve Enviou mandando profetas. profetas, sempre. Desde a criação do homem. No prophet was sent for a different message. Like, Nenhum profeta veio, foi enviado com uma mensagem diferente. it has always been one message, Sempre teve uma mensagem, which is Islam, which is surrender. que é a mensagem da rendição, ou seja, se renda a Deus e tudo mais, que é a mensagem do Islã. To only one God. Para apenas um Deus, ou seja, se render para apenas um Deus. Okay. Ok? Okay. So, in Islam, we believe that Abraham Abraão. got 2 kids. I feel like this, like I'm a video clip. Está sentindo como um videoclipe. Deus acredita que o Abraão ele Teve 2 filhos. teve 2 filhos. Okay, so. Não, sério. Yeah. Abraão has got 2 kids. 2 kids, Isaac Isaac and Ishmael. e Ismael. Hã? From Isaac came all the Jews. De Isaac veio todos os judeus, vieram todos os judeus. Jesus, Yunus, Yusuf, Joseph, all the prophets, Solomon, all the prophets that you hear about are from these ancestors. Ismail got the Arab race because he stayed in Arabia, in the Middle East.
And they live very close to each other. That's why Palestine, they're fighting, because they share the same ancestor. They share Abraham. So Abraham got Isaac and Ishmael, so they're ancestors, they're brothers. From Isaac came all like the prophets and the Jews and the Bible. Those were sent to Jews. And the Arabs were more of, they were not sent like prophets, but there's a Messengers. something like, no, it's like a less degree than that. Oh, eu sei. I could explain this because Autoreferência. Então, assim, na verdade, o que eles entendem é que todo mundo teve a mesma fonte, Abraão. E de Abraão vieram os 2 filhos, Isaac e Ismael. De Isaac vieram a linhagem dos judeus, dos cristãos, depois a Bíblia, os profetas como Jesus, José, toda a história da Bíblia que a gente conhece. Já o mundo islâmico, que foi Ismael, que permaneceu mais na região árabe, foi daí que surgiram todos os profetas. Ele fala, vieram mais profetas, mas muitos deles eles não são considerados como, por exemplo, o Maomé. Eles são como se fossem um degrauzinho abaixo. São profetas, porém não dessa magnitude. God favored the Jews for a reason, because He saw in them intelligence. He saw from them maybe some people were dedicated. So above all, He favored them in a way that He dedicated and tried with them more than once to send many prophets. Ele diz que Deus favoreceu a linha dos judeus, porque Ele percebeu uma inteligência muito boa, Ele percebeu uma vantagem muito boa daquele povo, então Ele começou a mandar mais profetas para os judeus. But the Jews' mistake, their mistake was that they took this as a racism. Agora, o erro dos judeus em relação a isso é que eles levaram isso para o racismo. They were like, we are favored by God. Vaidade. And we have a promised land. And we have, and we have, and we have. So, you could... Okay. Então, o erro deles foi justamente isso, que era o que a gente estava conversando, inclusive, lá no começo da conversa. Eles falam, então Deus me favoreceu, eu sou mais especial, eu tenho a terra prometida, eu tenho o segredo de tudo, eu tenho. Gloriado. Exato. So, they kept, every time God sends a prophet to them, like Solomon for example, they believe for a while, and then when Solomon dies, they deviate. Você pegou? Can you repeat that? When God sends them, like every time God sends them a prophet, they believe in him, and then when he dies, they go back to where they were. Ok. Então assim, eles começaram Deus começa a enviar profetas para os judeus, só que eles falam assim, legal, a gente acredita em você. Aí ele morre, os judeus, é como se eles retrocedessem daquilo, eles não aprendiam nada. And what's a very big proof for this was the Moses story, where O grande exemplo que ele pode dar disso é Moisés. Moisés e os mandamentos. Moses saved the Jews from slavery of the Pharaonic rule. Ok, então o Moisés acaba salvando todos os judeus da escravidão. And he crossed the sea, and like a miracle happened. And after this, he left them for 40 days to worship God. He got back, he found them. Ok, worshiping another God. Yes. Então ele diz assim, o exemplo maior mesmo foi Maomé. Moisés. Moisés. Ele foi lá, salvou todo mundo, abriu os mares, levou todo mundo embora. Quando ele deixou o povo por 40 dias apenas, quando ele voltou, eles já estavam fazendo tudo errado de novo, adorando outros deuses, fazendo outros rituais que não era aquilo que ele tinha ensinado. So in the end, the last prophet that was sent to the Jews was Jesus. O último profeta, então, enviado para os judeus foi Jesus. We believe that Jesus is one of the prophets that God sent. Nós acreditamos que Jesus é um dos profetas que Deus enviou. And we believe that when the Jews conspired to kill him, então nós acreditamos que quando os judeus conspiraram para matar Jesus, God gave up on the Jews. Deus simplesmente desistiu dos judeus.
he elevated the soul, the spirit of Jesus Christ, and he changed Judas. Judas. Yeah. And he changed the face and looks of Judith to Jesus. Então, fala você essa parte. Just for me to understand, okay? So, by the death of Jesus, God changes the face from Of Judith to Jesus. Judas, And the yes. spirit of Jesus was elevated. was elevated. Ok, então assim, quando foi da morte de Jesus, Deus trocou o rosto entre Judas e Jesus. Então o espírito de Jesus pôde ser elevado. This is why we believe in the coming back of Jesus. After, like, by the end of earth, we believe that Jesus will come back with the same form he was lifted in. Ok. Então é por isso, devido até essa troca que houve no momento da morte, que eles também acreditam que Jesus vai retornar. Quando for da parte do Apocalipse, do fim do mundo, Jesus vai conseguir retornar e na sua forma como ele se apresentou há 2000 anos atrás. And if you guys want to talk about the Antichrist later on, I would love to, because I like these talks. E se vocês sentirem dúvida de alguma coisa, ele adora conversar sobre isso. Qualquer um que quiser conversar com ele depois pode. Tipo Marabu. So, They compared to one of the principles that I hear that like, that love to talk about religion. awesome. So, before Jesus was elevated, he told his people, there's this verse in the Bible that says, after me comes the kingdom of heaven. Eles também acreditam nessa parte que tem inclusive na Bíblia escrita que Jesus falou: depois de mim virá o reino dos céus. And we believe that what he meant was Prophet Muhammad. E eles acreditam que esse reino dos céus foi Maomé. And when God sent the final and last prophet of all these series of prophets, he chose the Arabian, not because we're smart, not because we're intelligent, not because we're famous, not because of all this, but because this race has failed God. Ok. Então, eles acreditam que o Maomé foi o último dos profetas enviados por Deus. E foi enviado para os islâmicos não porque eles são mais inteligentes, mais bonitos ou melhores, mas porque eles já tinham perdido a fé nos outros povos. Então, esse foi o povo que teve a honra de receber os profetas. This is why when the Jews, they were like awaiting the final prophet should be from the Jews, should be from the Jews, should be from us. So when Prophet Muhammad came from another race, they denied his existence. He said, no, it's not, because they wanted that to be from their own race. Existe uma história de como Maomé conseguiu disseminar a cultura islâmica e tudo mais, mas enfim, não caberia aqui agora. E ele fala assim, que das grandes dores que o povo judeu tem, e justamente por isso eles renegam Maomé, é porque eles acreditam que o último profeta tem que ser do povo deles. Como assim vai vir de um outro povo, que não o nosso? Então por isso que eles renegam Maomé. We do not deny any prophet that came. We don't deny Jesus, we believe in Jesus, we believe in Moses, we believe in all the prophets, we believe in Muhammad. And even God said that we do not put this prophet Muhammad here and all the rest here. No, they're all equal, they all complete each other. Muhammad could not have said his message without all the ancestors. Então assim, diferente de outras religiões e tudo mais, diferente do que, por exemplo, os judeus fazem renegar o profeta, o Islã não renega nenhum profeta. Eles acreditam em Maomé, eles acreditam em Jesus, acreditam, inclusive, que não existem patamares, o meu é melhor do que o seu. São todos iguais. E eles só vieram para completar. A última frase que ele disse agora foi o seguinte: se não fosse por todos os outros, Maomé não conseguiria deixar sua mensagem também. And then the Quran, if you read it, you'll find that most of it is stories about before Muhammad. E o Alcorão, se você pegar para ler, a maioria dele, grande parte deles, são de histórias que vêm antes de Maomé. Exactly. So this is why we need to acknowledge in the bear witness that I believe that there is no God but God, and Muhammad is a prophet of God. Just not to fall in the pitfall
of racism. Ok. Então, é por isso que quando eles se tornam muçulmanos, eles dizem que acreditam em um Deus, somente o Deus, mas que acredita em Maomé como profeta. Não que ele é o profeta, mas que ele está acreditando em Maomé como profeta, que vai seguir aquela linhagem de pensamento. And that's like if anyone converts to Islam, that's the first thing that person says. Se alguém se converter para o Islã, esse é o primeiro passo que a pessoa tem que ter. Falar essa frase perante uma testemunha. Second pillar of Islam is to do the prayers. A segunda base seria fazer as rezas. We pray 5 times a day. Eles rezam 5 vezes por dia. It's divided across time intervals along the day, so that you always keep remembering that there's a God and that you need to pray to God. You don't want to do it, but you actually need to do it for your soul. Ok. Então, assim, eles dividem as 5 rezas ao longo do dia para que você lembre durante todo o seu dia que existe um Deus. Que você prometeu amá-lo, você está lá por esse Deus também, que você acredita nele. Entendeu? Então, isso vai ser nada mais, não é só pela obrigação, mas também como um alimento para a sua alma, para você não cair em pecado. Third pillar is to fast the month of Ramadan. To fast. To not To not eat. To not eat or drink or smoke or anything from sunrise to sunset, only one month per year, which is Ramadan. Okay, but you don't eat all the month? No, just from sunrise till sunset. Ok, Ramadan period. Ok. Yeah. Ok, então assim, uma outra parte é você respeitar o Ramadã, que é um período deles, e dentro desse período, durante o sol se pôr, o sol nascer até o sol se pôr, você não vai comer e não vai beber. Não vai Você fumar. vai jejuar, você não vai fazer nada, você vai jejuar, vai se Preservar. guardar. Um mês por ano. Uma vez por ano. Exato, um mês por ano. And there's a wisdom behind this. One of them is self-discipline. Existe uma sabedoria por trás disso, e uma delas é a disciplina, você se autocontrolar. And the other one, which is more important, is not being attached to materialistic, like Okay. not to be attached to materialism and increase the soul value. Ok, tá bom aí. Tudo bom? E o ensinamento mais importante dessa parte é você não ser materialista, não se apegar a coisas materiais e nem deixar que isso sobrevaleça para você. Since you're interested in spirits, during the month of Ramadan, all the bad spirits are locked in heaven Ok. for the whole month. We have a pyramid. O Ramadã, ele falou assim, já que vocês se interessam por espíritos, essas coisas, no Ramadã eles dizem que é quando os espíritos ruins são aprisionados. The bad ones, like the demons, the ones who convince you to do bad. Ok, então os demônios estão aprisionados, ou seja, você não corre risco de alguém te convencer a fazer algo errado, fazer algo mal. And all the positive things in Ramadan is, like if I do something good, it's multiplied by 10 in the eyes of God, because many good things happen because it's like very pure month. Ok, então você acaba se contagiando dessas energias positivas, o que faz com que você exerça coisas ainda melhores e possa desempenhar coisas melhores, o que aos olhos de Deus vai ficar ainda mais bonito, porque está tudo de acordo com aquilo, harmonioso com aquilo. Okay. The fourth thing is called zakah. It's like charity, but it has rules that if you have money that you have not touched for 1 year, you multiply 2.5% of this money and you give away to poor people. How much percent? 2.5. O quarto ponto é a caridade. Só que mesmo para a caridade existem regras. Então, um exemplo que ele deu. Se você tem dinheiro guardado, no qual você não mexeu por 1 ano, 2,5% você tem que doar. You need to not to touch it at all in 1 year, like not even close. So, and it's a must, like you have to do this. Ok, então é aquele tesouro que você tem mesmo, aquele dinheiro na poupança, coisas que estão entesouradas, se você não tocou nele por 1 ano, você tem que doar 2,5%. And the final, fifth one, do you guys remember the fourth? Vocês lembram dos 4? Sim. Repetir as frases, eu lembro. Ok, então vamos lá. O primeiro, qual que é o primeiro? Repetir aquelas To say the frases same. na frente de alguém. O segundo? Prayers. Pray 5 times. Jejuar. And not eating, okay.
E esse do And then dinheiro. the fourth one, The é charity. A caridade, né? There's a difference, by the way, between charity and zakat. Charity, it's not a must, but it's preferable. If you can do it every day, do it. But this is different. Ah, tá. Não Ele é vai caridade. enfatizando que isso, essa parte ele tem um nome, pode dizer, né? Zakat. Zakat. Ele não é simplesmente caridade. Caridade é legal você fazer todo dia, você fazer para todo mundo que precise, entendeu? Isso é caridade. Agora, esse zakat não é. Zakat é uma obrigação deles, entendeu? And the last one? The last one is, you know the Kaaba, Mecca? Mecca. Mecca. People do this. I've heard, I've never been there, but I've heard stories about this is the most place with the highest spiritual sensations ever. Ok, então a quinta regra diz respeito a Meca. Ele falou, eu nunca fui para lá, porém eu já ouvi todo mundo que foi para lá falar que aquilo é o lugar mais pleno, mais alto espiritualmente que você possa encontrar em qualquer lugar do mundo. Assim. And in the rule of this, that it's you have to go. Thank you. You have to go, but only if you can. Legal. Então a quinta regra diz, você tem que ir para Meca, mas somente se você tiver condições de ir para Meca, pelo menos uma vez na vida. Because it brings unity. Like every year it happens once a year. And Muslims all over the world, like Africans, Latinos, brunettes, blondes, all over the world, Muslims, they all wear like very simple clothes, and they all sit together. And this is the unity of Islam. This is the humbleness. If I'm a CEO and a farmer is next to me, there's no difference. We all pray to the same God, and we're all going to be asked in front of the same God. And the same God gave me, or gave the CEO, what he gave, and he took from the poor what he took. So, in it's called pilgrimage, what we can say in Mecca. In this Space. practice of Mecca that we do every year, it brings unity, and it brings humbleness, and it brings somehow sensation that we're too little compared to God. Então a grande beleza desse quinto mandamento deles, de você e a Meca, é que é justamente o que traz a unidade ao islamismo. Porque é lá, quando as pessoas vão para lá, geralmente elas colocam suas roupas mais simples e tal. Você pode encontrar desde o diretor de uma empresa até um fazendeiro bem pobrezinho. E lá todos são iguais perante Deus. E o que Deus deu para o diretor da empresa vai ser o mesmo que o Deus vai dar para aquele fazendeiro mais pobrezinho. Então lá não importa se você é loira, morena, diretor, pobre, rico, vai estar todo mundo igual perante Deus, para entender o quanto somos pequenos perante Deus, não importa quem somos aqui. Sendo que apenas um Deus. Sendo que apenas um Deus. Exato. Deve ser muito energizado esse lugar mesmo. Eu tô com tadinho já. Amazing energy. I've never been, but I've heard my parents, my mom and dad, my pai. They've been there and they told me how beautiful. Os pais dele já estiveram lá, ele nunca foi, mas os pais dele já estiveram falando que é assim, amazing, que é surpreendente, fantástico. The final thing I want to say is Islam is a religion of peace. It's a guide for us to live life easier, make life less easier, less the struggle. Então, a última coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o islamismo é uma religião de paz. Ele nos ajuda a levar a vida de uma maneira mais branda, mais suave. There are many misconceptions in Islam that I cannot say in one meeting. Existem muitas coisas que as pessoas falam errado do Islã por aí e que seria praticamente impossível falar delas em uma reunião aqui com vocês. But what I could tell you is that if you research the internet, the Islam is the most growing religion in the world. Mas se vocês procurarem na internet, vocês com certeza vão ver que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo hoje. And I believe this is why, and the Muslim community believes this is why it's the most religion that's fought. Like, we fight this religion because it forbids many stuff, like drinking, for example, like some stuff economically. So people don't want to, like Europe, they don't want to mess with their own culture.
label this religion. Mhm. So they're threatened by. Ok, então ele acredita também que isso é um dos motivos pelo qual o islamismo é muito combatido ao redor do mundo. Ele deu o exemplo dos europeus. Eles já estão com a economia ruim e tudo mais, então eles não aceitam regras para dar um novo padrão de vida a eles, para dar uma nova forma de encarar o mundo. Eles querem ser por eles mesmos. Então, por isso que também é uma das religiões mais combatidas ao redor do mundo. If you read the Quran, if you know more about Islam, you'll find that God has 99 names. Se você lê o Alcorão, você vai entender que lá mesmo está escrito que Deus tem 99 nomes. 99 nomes. And with the first one is the merciful. Merciful. E o primeiro deles é Misericordioso. misericordioso. O primeiro nome dele de Deus é misericordioso, misericórdia. And he's very forgiving, but he only asks human beings to approach him. That's what he asks. And once we approach him, he's a God. He doesn't say like, no, you're like, no, you did it wrong. Once you approach God, that's it, that's fine. He has, it's in his name, it's in his characteristics to accept your approach. Então a única coisa que nós precisamos fazer é nos aproximar de Deus. Porque Ele é Deus. Então Ele nunca vai renegar você e falar, não, você não e você sim. Porque isso é da característica dele. Somos nós quem temos que dar esse passo e nos aproximar de Deus para ficar próximos dele. And that's it for today. But I want to close my speech with a verse from the Quran. Então, por hoje é isso, mas eu gostaria muito de fechar a minha palestra com um verso do Alcorão. Can I? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. What this means is say that he's only one God. Tudo He was isso talking diz. to Prophet Muhammad, so by Gabriel, so he was telling him, say that there is only one God. Deus contando para o profeta. Então, diga que há somente um Deus. The God who is going to always be there for you. O Deus que vai estar sempre lá por você. Lam yalid, he never conceived, he never got like a child, or he never has a son. The prophet. In the verse. O profeta nunca teve um filho, nunca teve uma linhagem que seguiu o sangue dele. Neither was he born. Ele também não nasceu. He never got a baby, a son or a daughter. Neither was he born. Ele nunca teve Nunca filho, foi, mas ele também não nasceu. foi um filho. Ele Ele nunca foi nunca um filho. foi um filho. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد means, and he never had an assistant whatsoever. E ele nunca teve um ajudante, um assistente, alguém como ele. Nunca. Falando de Deus, né? Que Deus é isso. That's it. Ok, Lindo. obrigado.